Olá, bom dia. Dia 31 de outubro de 2025, dia em que, mais uma vez, relembramos o movimento da Reforma Protestante no século XVI e que trouxe, ou buscou trazer novamente, a realidade da fé cristã com bases sólidas nas Escrituras Sagradas. Temos trabalhado o tema eu, um santo, porque as pessoas tendem a normalmente rejeitar essa ideia. Não, eu não sou santo, eu não santo, o que é isso? Mas tem todas as conotações, como já vimos, e hoje vamos finalizar. O texto de nossa referência está na carta do apóstolo São Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, quando ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. No capítulo 5, verso 23, quando ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Falamos então sobre a compreensão do que seja a palavra santo, no sentido de ser separado, cortado, com a santificação sendo um processo, a santidade o alvo final, ou a meta última, em que a santidade vai sendo implantada em nós pelo agir do Espírito Santo em nosso interior. Então somos santificados neste processo. Vimos que as fases podem ser a fase posicional, que em Cristo nós somos santos, assentados nas regiões celestiais, o aspecto processual ou condicional, a nossa condição terrena, com a nossa natureza, ela vai sendo trabalhada, mas ainda sujeitos a pecar, sujeitos então à queda, e por último a fase da santidade absoluta, que é quando seremos plenamente transformados na glória com a bondade e a graça do Senhor. E aí já não poderemos pecar, é a santidade absoluta e plena. Finalizando hoje, vamos falar de algumas distinções neste agir de Deus, chegando à santificação, porque as pessoas às vezes confundem esses elementos. A nossa realidade de redenção começa antes do próprio tempo, na eternidade, quando Deus então elegeu, fomos eleitos, e quem faz isso é o Pai. O Pai, desde toda a eternidade, realizou a eleição. Então, a eleição que garante a nós a salvação no tempo, na história, que garante a nossa glorificação na eternidade, ela se dá por ação do Pai antes dos tempos na eternidade. O segundo aspecto é a redenção. Então, a eleição gerará a redenção, que é realizada pelo Filho. Ele, então, assume a realidade da cruz. Romanos capítulo 4, verso de número 25, o apóstolo Paulo deixa isso bastante claro quando fala que Jesus, o Filho de Deus, se entregou na cruz para a nossa redenção. Capítulo 4, verso 25, o qual Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, ou seja, foi devido ao nosso pecado que ele fez a redenção mediante a morte na cruz do Calvário. A seguir temos a justificação. Então o Pai elege o Filho, nos redime, o Filho opera a nossa redenção e também a nossa justificação, que é a obra também do Filho. Mediante a sua ressurreição, apresenta a sua justiça a nosso favor diante do Pai. Romanos 4, 25 também ele diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então ele morre por causa dos nossos pecados, mas ressuscita por causa da nossa justificação, ou seja, a nossa justificação
se dá com base na ressurreição de Cristo, que apresenta ao Pai a obra realizada, sendo ele declarado justo, e imputando a nós a sua justiça, somos nós declarados justificados. E então temos também um processo que é o nosso alvo, né? Tem sido o nosso alvo, que é a santificação. Então a eleição se dá na pessoa do Pai, antes de todo o tempo, na eternidade, a redenção operada pelo Filho na cruz, e a justificação também se dá por meio do Filho pela ressurreição. A santificação é operada pelo Espírito, é obra do Espírito que ocorre pela sua habitação em nós, uma vez que ele habita em nós, que nós somos santuários do Espírito Santo, o nosso corpo, o nosso ser é morada do Espírito Santo, ele é quem habita em nós, ele nos santifica, ele nos lava, ele nos modela, ele nos amolda em relação à pessoa de Jesus. Ele é que faz com que a vontade de Deus, mediante os ensinos das Escrituras Sagradas, possam ser por nós efetivamente vivenciados. Jesus disse isso: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Então ele é o nosso Consolador, mas ele também é aquele que opera em nós a comunicação da santidade de Deus a nós, pecadores. E por fim, como a consumação de todo esse processo, desde a eleição, a redenção, a justificação e a santificação, temos a glorificação, que é claro, evidente, é obra do Deus triuno. Nós seremos glorificados, nós seremos revestidos da glória do próprio Deus. Então, ali nós teremos a manifestação completa e plena do ser de Deus na nossa vida, sem restrições, sem limitações, no sentido de barreiras, de incertezas, de inseguranças, de fragilidades, de quedas, ou risco de quedas, de fracassos ou risco de fracassos, de aflição, de angústia, de tristeza, de desobediência, nada mais disso. A glorificação, que é a realidade, a manifestação do ser de Deus em plenitude na nossa própria vida. Bendito seja Deus, porque Ele é quem não só planejou, mas realizou, efetivou e consumará esta obra gloriosa da nossa redenção. Por isso a Escritura diz: aquele que começou em vós boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor por esse privilégio que nós temos de sermos levados e conduzidos dia a dia até a glória eterna pela mão do bom e maravilhoso Deus revelado em Cristo. Amém? Amém.